TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Se você tem alguma pendência com a Justiça Eleitoral, é bom ficar atento. Os eleitores têm até o dia 9 de maio para comparecer aos cartórios eleitorais. O Ministério Público do Estado do Ceará pesquisa preços de produtos mais consumidos na Semana Santa. Conheça a Previdência Complementar da OAB-Prev e a nossa agenda com os concursos jurídicos com inscrições abertas. Os principais destaques do judiciário brasileiro, agora aqui no programa Mundo Jurídico. Se você tem alguma pendência com a Justiça Eleitoral, é bom ficar atento. Os eleitores têm até o dia 9 de maio para comparecer aos cartórios eleitorais. Caso o eleitor não compareça, ele ficará impedido de votar este ano. Na Central de Atendimento ao Eleitor do TRE, na Praia de Iracema, movimentação tranquila. Guichê vazio é raro por aqui, mas nessa época acontece. Situação que preocupa o órgão, já que 9 de maio se encerra o prazo para regularizar a situação eleitoral. 150 dias antes da eleição de 2018 é o último dia para que o eleitor de todo o país procure uma unidade da Justiça Eleitoral para regularizar a sua situação, alistar-se pela primeira vez, transferir seu domicílio eleitoral. Ou seja, aquelas pessoas que estão em alguma situação de pendência ou fora do seu domicílio têm até 9 de maio para reverter essa situação e poder habilitar-se ao voto já nesse pleito de 2018. Segundo o TRE, mais de 300 mil eleitores no estado estão em situação de cancelamento e terão que comparecer ao TRE caso queiram votar neste ano. Neste mês, foram mais de 46 mil atendimentos em todo o Ceará. Atualmente, 129 dos 184 municípios cearenses têm eleitores votando com biometria. Todos os prazos nesses municípios já se encerraram, Caucaia foi o último deles, encerrou na última sexta-feira. Para Fortaleza, a biometria ainda não é obrigatória, o eleitor da capital pode, se quiser, comparecer a uma das nossas unidades e fazer seu cadastramento biométrico, mas não há um prazo final para isso. Nos outros municípios onde ela é obrigatória, nesses 129 que citamos, aqueles eleitores que perderam o prazo para cadastrar sua biometria devem procurar as unidades da Justiça Eleitoral dos seus municípios para reverter o cancelamento e poder votar agora em outubro. Edilson aproveitou o tempo livre e veio tirar a segunda via do título. Como eu estou de folga essa semana, eu aproveitei e vim fazer. Para não pegar tanta fila também lá na frente. Exatamente, não deixei para a última hora. E seu Almeida aproveitou a folga do trabalho para renovar o título de eleitor. Eu gosto de vir antes de terminar o tempo, sabe? Eu gosto sempre das minhas coisas eu fazer com antecedência. Aí assim o senhor faz com mais calma, por quê? Faz com mais calma, mais tranquilidade, o atendimento melhor, não tem quase ninguém para a gente, né? Edmilson trouxe o filho para tirar a primeira via do título de eleitor. O prazo já está praticamente se vencendo. Então, como a gente teve a oportunidade de estar mais desocupado, a gente aproveitou o momento. Eu trouxe ele aqui para regularizar, deixar tudo direitinho para quando chegar as eleições a gente realmente mudar esse país. O Ministério Público do Estado do Ceará, através do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, DECOM, realizou de 12 a 14 de março uma pesquisa de preços em 15 estabelecimentos localizados em 11 bairros de Fortaleza que comercializam produtos que são tipicamente mais consumidos durante a Semana Santa: pescados, ovos de Páscoa e vinhos. O levantamento foi realizado para que os consumidores tenham acesso às estimativas de preços dos principais produtos buscados no período antes de adquiri-los. Ao todo foram pesquisados 48 ovos de Páscoa das principais marcas nacionais e com diferentes pesos. Dentre os vinhos foram pesquisados 71 tipos diferentes, entre outros produtos nacionais e importados com diferentes volumes e direcionados para públicos distintos. Já nos pescados, foram procuradas 49 espécies, nas 3 categorias de produtos listados para a pesquisa. Alguns não foram encontrados nos estabelecimentos comerciais visitados. Um projeto de lei municipal que está tramitando na Câmara Municipal de Fortaleza pretende isentar do pagamento da taxa de iluminação pública pequenas e microempresas que tenham pelo menos 3 funcionários e recolham o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E para falar sobre este projeto, dentre outras iniciativas, nós conversamos agora com o autor da proposta, o vereador e advogado, Dr. Luiz Gadelha. Dr. Gadelha, é um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio. Prazer todo meu, estar aqui conversando com você. Eu também sou advogado e me sinto muito em casa aqui no programa Mundo Jurídico, né? A gente já tem uma militância aí de 25 anos na advocacia
e com muito esforço, com muita dedicação, com muita proposta, mostrando à comunidade que a gente podia chegar aqui na Câmara dos Vereadores, conseguimos aí chegar com esse mandato e estamos propondo o que a gente o que a gente acha que é melhor para Fortaleza. Doutor Gadelha, como surgiu a ideia de apresentar essa proposta, essa iniciativa, que, diga-se de passagem, é muito interessante, que vai, inclusive, estimular a geração de emprego e renda no âmbito de Fortaleza, não é verdade? Na realidade, isso aí é o clamor das ruas, né? Certo. Na nossa campanha, onde a gente ia fazer nossas caminhadas, ia mostrar nossas propostas, e a gente sempre encontrava com aquele pequeno comerciante, com aquele pequeno comércio, e sempre eles reclamavam que as taxas eram caras, que os impostos eram caros, reclamavam muito da taxa de iluminação pública, muitos tinham freezer, tinham 2 e pagavam ali 80, 90 reais só de taxa de iluminação pública. Então, vendo o clamor das ruas, vendo a necessidade, ao chegar aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, nós estamos propondo isso, nós estamos propondo que a microempresa, que ela esteja legalizada, né? Que ela esteja legalizada com o recolhimento de todos os impostos, e mais importante, que ela não tenha nenhuma denúncia de trabalho infantil, que ela não tenha nenhum trabalho de escravo ou análogos à escravidão, ela esteja toda legalizada, ela seja isenta dessa taxa de iluminação pública. Tem que preencher todos esses critérios. Tem que preencher todos esses critérios. Vale ressaltar, Everton, que o micro e o pequeno empresário é quem mais emprega. Com certeza. Existem pesquisas apontando aí que são os principais geradores, né, de empregos no país. Pronto. É quem mais emprega, é quem mais traz renda, principalmente nas comunidades mais pobres, nas comunidades mais humildes, na periferia. Então, nós estamos querendo premiá-los, né? Primeiro, o município, na verdade, vai ganhar, porque a partir do momento que isso se tornar conhecido, que isso se tornar um cotidiano, que as pessoas verem que se legalizar a empresa, se tiver 3 funcionários todo legalizado, todo bonitinho, o município vai ganhar por outro lado. Verdade. Né? Talvez seja um lucro até maior do que essa isenção da taxa de iluminação pública. E o comerciante vai ver que realmente as coisas estão funcionando e está deixando de pagar aqueles 80, 90, chega a 100 reais todo mês. Como o senhor bem ressaltou, o pequeno e o microempresário são os principais geradores de emprego no país. Mas, por outro lado, também são os que têm mais dificuldade de acesso ao crédito, não é verdade? Tem muita dificuldade de acesso ao crédito, tem dificuldade, muitas vezes, a pessoas que o oriente, né? Nós temos um número grande de empresas que abrem e fecham, de empresas que abrem e fecham, né? Então, assim, o projeto de lei é tão... Eu pensei para que os dois lados saíssem vencedores, eu pensei para que tivéssemos 2 pesos e 2 medidas iguais, a priori foi me dada a sugestão de quem tivesse a microempresa, né? Aí você pode abrir uma microempresa com uma pessoa. Eu não achei justo isso, que aí você poderia, dentro de casa, dizer que tinha uma empresa para não pagar a taxa de iluminação pública. Então, eu não achei justo isso com o município. Eu achei que o número de 3 era um número significativo. Nós andamos muito na periferia e nós vimos e sentimos que cada empresa tem mais ou menos isso. 3, 4 funcionários, o entregador de água, o dono do mercantilzinho, o dono da lanchonete. Então, são essas pessoas que realmente empregam. Agora, tem que legalizar, né? Tem que legalizar. E o mais interessante, doutor Gadelha, do projeto, é porque ele toca numa questão central, que é justamente essa questão do desemprego, né? Hoje é uma das questões que mais afligem, né, a sociedade brasileira. É a falta de emprego. Hoje, aqui na casa, conversando com os nossos amigos vereadores, né, os outros 42 vereadores, a demanda maior que nós temos, pode-se dizer em quase 100%, é emprego, né? As pessoas vêm pedir emprego, vêm pedir ajuda, né? As comunidades estão extremamente carentes. Então, o problema de emprego é um negócio fora de série. Então, a gente está com esse projeto tentando
tentando multiplicar essas pequenas empresas e multiplicar o emprego, né? Doutor Gadelha, desculpe lhe cortar, mas eu gostaria que o senhor falasse, logo a seguir, sobre o rito desse projeto, dessa iniciativa aqui na casa. Ele se encontra em qual comissão? Eu gostaria que o senhor falasse logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o advogado e vereador de Fortaleza, Dr. Luiz Gadelha. Dr. Luiz Gadelha, esse projeto que visa isentar do pagamento da taxa de iluminação pública micro e pequenas empresas que tenham pelo menos 3 funcionários e que recolham todos os impostos, ele está tramitando na casa. Ele está em que comissão agora? Ele está na Comissão de Constituição e Justiça. Certo. Eu já conversei com o presidente, né, com o Gardel Rolim, para que seja apreciado o mais rápido possível, porque realmente nós precisamos de uma certa agilidade. O Poder Legislativo tem que dar resposta à sociedade. Então, ele foi extremamente solidário, ele foi extremamente amigo, disse, não, Gadelha, não se preocupe não, que nós temos muita coisa, porque todos os projetos de lei de todos os vereadores, basicamente, vão para essa comissão, né? Então, realmente... Para analisar aspectos da constitucionalidade. Isso, para realizar se o pedido, se o projeto é constitucional, para depois passar para as outras comissões. Mas já vou agora conversar com ele novamente para pedir agilidade nesse processo. Doutor Gadelha, um outro projeto que o senhor apresentou na casa que me chamou a atenção foi um projeto voltado para a definição de políticas públicas municipais para as pessoas portadoras de diabetes. O senhor então tem abraçado aí 2 causas nobres, que é uma a questão do emprego e a outra a questão da saúde. O senhor poderia falar um pouco sobre esse projeto? Posso. Esse aí é um projeto que não é um projeto político, ele é um projeto de vida, né? Eu tenho um filho que há 10 anos atrás foi diagnosticado diabético tipo 1, né? O diabético que é dependente de insulina para o resto da vida. E foi um dos incentivos que nós tivemos de nós sermos candidatos e lutarmos por essas pessoas. Esse projeto que nós estamos dando, que nós já demos entrada, é o projeto 141, também está na Comissão de Constituição e Justiça. Esse projeto, esse projeto de lei, ele só tem em 2 municípios no Brasil. É um avanço se o prefeito Roberto Cláudio sancionar esse projeto. Nós só temos em São Paulo e em Foz de Iguaçu, no Paraná. São só 2 municípios que têm essa lei. O que é que visa essa lei? Prevenir e combater as pessoas portadoras de diabetes, dando toda a assistência desde o diagnóstico e todo o acompanhamento. O portador de diabetes, o que é que ele precisa? Ele precisa de cuidado dentro de casa. E esse cuidado dentro de casa se resume nos insumos, nas melhores insulinas, nas melhores agulhas, isso principalmente para o diabético tipo 1, que na sua grande maioria, nos seus 99%, são de crianças de 0 a 21 anos. Então, a tipo 1. A tipo 1. Certo. Então, visa isso. Mas o projeto também não é só lá para cá, não. Tem daqui para cá. Nós botamos num projeto que haja fiscalização do município para a pessoa que foi beneficiada. Eu vou lhe dar um exemplo. Nós tivemos no IDC, que é o Instituto da ICD, que é o Instituto da Criança com Diabetes, no Rio Grande do Sul, e lá eles fazem a seguinte sistemática. Você recebe uma caixa de fita que contém 50 fitas. Você, quando voltar lá, você tem que trazer essas 50 fitas usadas. Para comprovar, que elas efetivamente foram utilizadas. Foi usada. E isso a gente está visando, isso a gente colocou no projeto, acrescentando todo o estudo que nós fizemos. Para você ter ideia, a Prefeitura Municipal de Fortaleza, ela me fornece fita
Próximo mês eu vou de novo, ela também me fornece fita. No próximo mês eu vou de novo, ela também me fornece fita. Mas ela não me fiscaliza, tá certo? Então eu quero que me fiscalize, eu quero que fiscalize o paizinho e a mãezinha de pessoas portadoras de diabetes, para saber que as fitas estão sendo usadas. Saber qual destinação está sendo dada, né? Exatamente, para não ter desvio. A mesma situação, a insulina. A insulina a gente faz a previsão, quando você usar a insulina você traz o cartucho seco. A mesma coisa das agulhas, a mesma coisa, enfim, de tudo isso. Isso aqui é uma legislação extremamente moderna e que vai dar um plus enorme para as pessoas portadoras de diabetes. Eu sempre digo e sempre friso para as pessoas para as pessoas portadoras de diabetes, será um ganho enorme. Eu sempre digo para o poder público o seguinte: o diabético compensado, ele é muito mais barato do que o diabético descompensado. É a questão da prevenção, né? Da prevenção. Então, o Gabriel é diabético. Se eu tomo minhas insulinas, faço o meu regime, eu não vou ficar cego, eu não vou cortar meus pés, eu não vou perder meus rins, eu não vai vou evitar um gasto muito maior. Muito maior. Âmbito, aí, né, pronto. O poder público. O poder público gasta muito mais com o diabético comprometido do que com o diabético compensado. Com certeza. Esse projeto é um projeto de indicação? Não, isso é projeto de lei mesmo. É projeto de lei. Agora nós temos, eu queria ressaltar já que você falou em projeto de indicação, certo. Nós temos um projeto de indicação que o prefeito já nos sinalizou que vai sancionar. O prefeito já nos colocou frente a frente com a secretária Joana. Diz respeito a quê? Esse projeto é o seguinte: o prefeito Roberto Cláudio está fazendo 13 centros de tratamento às pessoas portadoras de diabetes. Verdade. Eu entrei com um projeto para que um desses centros sejam para crianças portadoras de diabetes. Certo. E graças a Deus, né, a história do cavalo passar selado, o Roberto Cláudio estava aqui, eu tinha dado entrada no processo e pedi a ele. Tinha acabado de dar entrada no processo? Tinha acabado de dar entrada no processo. Eu dei entrada no processo ontem. Então é para que um desses 13 centros fique com um atendimento específico só para crianças? Exatamente. Excelente. E nós já conversamos com a doutora Joana. Provavelmente será inaugurado agora no finalzinho de abril. Será lá no Anastácio Magalhães, lá na Regional 3, vizinha à Universidade Federal do Ceará, onde tem vários médicos pediátricos, vários médicos endocrinologistas. Nós estamos tentando pincelar, nós estamos construindo junto com o poder público a formatação desse centro para crianças portadoras de diabetes tipo 1, né? Crianças, adolescentes, enfim, o que a gente chama o dependente de insulina. Excelente. Doutor Gadelha, o tempo realmente voou, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e parabeniza pelo trabalho que vem realizando aí, está há pouco mais de um mês, né, na casa. Parabeniza esse seu esforço no sentido de emprestar uma melhor qualidade de vida para a população fortalezense e abre agora espaço para suas considerações finais. Não, eu acho que eu só agradecer ao programa Mundo Jurídico, né? Agradecer a você e agradecer à Câmara Municipal de nos ter acolhido, nos ter recebido, dizer que o que a gente está fazendo não é nada mais, nada menos do que a obrigação do vereador, não é nada mais, nada menos a gente tentar levar uma melhor qualidade de vida para o fortalezense. Muito obrigado. Ivelise Maia. Para acompanhar o ritmo de crescimento da cidade, tramita na Câmara Municipal de Fortaleza o Código da Cidade. Ele estabelece diretrizes e parâmetros para o desenvolvimento da capital. Trata-se de uma atualização do Código de Obras e Posturas do município. Fortaleza, quinta maior capital do Brasil e pouco mais de 2,5 milhões de habitantes. Crescimento em ritmo acelerado e sempre alguma coisa pode melhorar. Esse comércio nas calçadas acho que também teria que mudar um pouco, né? Acho que é muito muvuca, muito lotado, né? E acaba dificultando um pouco a passagem dos pedestres, né? Precisa fazer um planejamento para deixar a cidade mais bonita, né? Para que todo mundo veja que o prefeito está trabalhando, né? Em prol de todos, né?
E para melhorar diversos pontos estruturais e dar qualidade de vida para a sociedade, além do desenvolvimento sustentável e inteligente da capital cearense, tramita na Câmara Municipal o Código da Cidade. O projeto, encaminhado pela Prefeitura, está sendo debatido pelos parlamentares. A matéria hoje encontra-se para ser apreciada as emendas de primeira discussão, ela volta a plenária em segunda discussão para apreciar essas emendas que estão protocoladas com 15 assinaturas por via do governo, né? A ideia é que nesse semestre nós finalizamos essa matéria. Ainda no processo de discussão, ainda nas emendas, ainda recebendo sugestões, recebemos a Associação dos Fiscais do município de Fortaleza, recebemos uma contribuição da coordenadoria com pessoas portadoras de necessidades especiais, dos deficientes, da cidade de Fortaleza, recebemos essas alterações. De proteção a animais, também acolhemos essas ideias. Enfim, são várias iniciativas que nós estamos provocando que a sociedade a vir contribuir nesse debate, né? Essa é das matérias mais importantes que tramitam atualmente na Casa, porque o Código da Cidade é uma espécie de manual de uso da nossa cidade. Ela trata de várias questões, trata da relação do cidadão com o poder público, trata de calçadas, trata da pauta animal, trata do meio ambiente, trata da forma como são feitas as construções. Para entender, é muito simples. O Paulo é estudante de arquitetura e urbanismo. Em suas andanças pela cidade, ele percebe que o perímetro urbano cresceu, mas precisa de organização. Lamentavelmente, o que a gente vê hoje, né, é essa dificuldade que a cidade ela aumentou exorbitantemente, mas a estrutura não acompanhou, certo, o desenvolvimento da cidade, das calçadas. Para quem é deficiente, encontra enorme dificuldade. Na prática, a nova proposta traz inovações e dispositivos para a proteção do meio ambiente, inclusão tecnológica, desburocratização do licenciamento, conceitos éticos e a modernização das infrações e penalidades, além de normas de comportamento dos agentes privados e públicos. O código está dividido em 4 livros. O Código Ambiental, que é o livro 1, que trata do ambiente natural. Pela primeira vez, Fortaleza está tendo um código ambiental, ou seja, proporcionando à população, o nosso cidadão, essa cidade mais sustentável, como você falou, através do fator verde, com a certificação para construções, produtos, atividades e loteamentos que sejam sustentáveis. O livro 2, ele fala do ambiente construído, traz o Fortaleza Online como uma grande ferramenta de licenciamento na cidade, um licenciamento informativo, inovador, inédito, para a cidade de Fortaleza. Trata também do habitus declaratório, da unidade mínima, ou seja, o acesso à habitação. O livro 3 trata das posturas, como é que nós nos portamos perante a nossa cidade, o cuidado com as nossas calçadas. O livro 4, quem não cumpre a lei tem que ser punido. Então o livro 4 ele trata realmente das punições relacionadas a infringir o cuidado com a cidade. A ideia do Código da Cidade é substituir o Código de Obras e Posturas do município, em vigor desde 1981. De lá para cá, 37 anos já se passaram e o desafio da cidade grande também cresceu. O trânsito já não é mais o mesmo. O projeto foi entregue pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente e deve ser votado ainda neste primeiro semestre. As normas obedecem critérios desenvolvidos pelo Plano Fortaleza 2040, a cidade pensada daqui para frente. O Código da Cidade, ele é o manual do cidadão. É o manual, a gente vai no supermercado ou vai numa loja, compra uma televisão. Tem o manual do usuário. O código é o nosso manual do usuário para com a cidade. As regras tratam desde o ordenamento e a harmonia com obras, arborização, limpeza pública, conservação de logradouros, autorizações para comércio ambulante e a grande novidade, garantir acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. A convite do Jornal da Câmara, o presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, o IAB, Departamento Ceará, Custódio Santos, analisou a proposta. São muito importantes e necessárias. Quer dizer, a gente não questiona a validade delas, a gente até enaltece a proposta da Prefeitura. Apenas a gente acha que precisaria ter vários e vários debates para cada segmento desse poder dar sua posição e seu compartilhamento. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã.
Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários, caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado OAB Prev Ceará. Surgida no meio financeiro como um método para minimizar riscos na gestão de ativos de terceiros, o compliance também é aplicado hoje em empresas de diversos segmentos em áreas como a trabalhista. E para falar sobre compliance trabalhista, bem como sobre assessoria consultiva e preventiva, nós conversamos agora com o secretário-geral do Tribunal de Defesa das Prerrogativas da OAB Ceará, o advogado Franco Almada. Doutor Franco, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Hervelt, sempre é um prazer retornar aqui, um programa como o seu, de grande audiência no meio jurídico, e para falar de temas tão relevantes como o compliance trabalhista. Doutor Franco, nós não poderíamos falar em compliance trabalhista sem antes falar na reforma trabalhista. Só acredita que a reforma, ora posta aí, ela acaba sendo um estímulo a mais para que as empresas realizem compliance? Sem dúvida nenhuma, a reforma trabalhista ela vai exigir da advocacia uma reinvenção. Ela é feita com a intenção de retirar algumas situações que só seriam resolvidas no judiciário e que passam a ser resolvidas administrativamente. E não há maneira melhor de fazer isso do que a prevenção, né? A consultoria, a assessoria preventiva. E realmente o compliance trabalhista ele se encaixa nesse contexto atual. Doutor Franco, ainda há uma grande desinformação no que diz respeito a essa reforma trabalhista, muito recente, né, que entrou em vigor agora em novembro, né, mês passado. Muitos advogados pensam que essa reforma acabou com a advocacia trabalhista. E, por outro lado, muitos empresários acham que os empregados não têm mais direito. Queria que o senhor fizesse uma análise nesse ponto de vista. Pronto, você resumiu muito bem o sentimento geral. Vários colegas que eu tive a oportunidade de conversar disseram que iriam migrar para a área criminal, que iriam brigar para a área de consumidor. Eu vejo diferente. Como eu disse, eu vejo uma oportunidade de reinvenção. Agora, o que está acontecendo, e a advocacia tem que se preparar para isso, é a total ausência de informação. São os nossos colegas contadores que ainda estão procurando se informar, são os advogados e até mesmo os magistrados. Você veja que nós tivemos essa reforma, em seguida saiu uma medida provisória alterando alguns pontos dessa reforma e a gente está aí nesses próximos 3 meses, sem saber qual é a legislação trabalhista, afinal, que vai se aplicar no Brasil. Então, essa insegurança, essa falta de informação, ela tem que ser trabalhada pelo advogado. É a hora do advogado enxergar isso como uma oportunidade, se aperfeiçoar, estudar mais e conseguir trazer para o cliente dele possíveis soluções para esses problemas. A verdade é que ainda estão todos se adaptando a essa nova legislação, seja o advogado, o magistrado, né, ou o próprio empregador. E o senhor destacou um ponto aqui bastante importante, é que a esfera administrativa, ou seja, a negociação no âmbito administrativo, passou a ter mais força, até porque uma das principais alterações trazidas por essa nova legislação diz respeito ao legislado, né, e ao negociado, ou seja, o negociado passa a prevalecer sobre o legislado. Então, aí eu lhe pergunto, qual a importância do compliance dentro das empresas e o que significa o compliance? Pronto, o que é o compliance? O compliance é você agir em conformidade com a legislação. Então, quando você apresenta esse programa de compliance para o empresário, você tem que, no primeiro momento, explicar o custo-benefício disso. Não há outra maneira de falar com o empresariado sem dizer qual é o custo-benefício disso. Então, você tem que explicar que seguir as regras, seguir a legislação, a médio e longo prazo vai trazer um custo, vai trazer um custo-benefício bem mais interessante para a empresa. Por exemplo, ela vai deixar de ter que lidar com preposto, testemunhas, advogados para audiências trabalhistas e fazendo esse trabalho preventivo.
Então, quando você vai abordar esse tema, primeiro você tem que... São alguns passos. O primeiro passo, você tem que conseguir do empresário a vontade de fazer. Certo. Então, pode ser uma vontade genuína, que com essa reforma já tem empresários que enxergaram essa necessidade. Como você pode explicar e fazer surgir essa vontade de fazer? Segundo, é a capacitação para fazer. E isso é muito importante, Hervelt, porque às vezes você está resolvendo um problema trabalhista criando um problema tributário. Entendi. Então, a equipe para fazer o compliance, ela tem que estar bastante capacitada. Terceiro é o diagnóstico. Você tem que formar um diagnóstico. Como é que eu vou entender o que aquela empresa precisa se eu não conversar com seus funcionários e com os funcionários de ponta? Você forma um diagnóstico, por exemplo, tem casos em que uma simples aquisição de um mousepad, de um protetor de mão para o teclado, pode diminuir passivo trabalhista de acidente de trabalho, por exemplo. Quarto, é você fazer um planejamento. Então, você tem que fazer uma estrutura, um regramento interno, tem que se planejar para o compliance. O quinto é você implementar aquela política de conformidade. E o sexto, você dá a continuidade àquela política, porque o compliance, ele exige uma rotina da empresa. Então, os procedimentos que foram feitos levantados através de um diagnóstico, identificados através de um planejamento e implementados, eles têm que ter uma rotina para dar certo. E o compliance, essa prevenção, ela é feita e executada já no ato de contratação dos funcionários. Você fazer uma boa contratação vai diminuir muitos riscos de demandas trabalhistas e de passivos trabalhistas silenciosos. Doutor Franco, muitos passivos trabalhistas, eles acabam aparecendo por falta de informação e não por má-fé do empregador. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa falta de informação no mundo empresarial, mas logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o secretário-geral do Tribunal de Prerrogativas da OAB Ceará, doutor Franco Almada. Doutor Franco, no bloco anterior, a pergunta ficou no ar, foi que muitos dos passivos trabalhistas, eles acabam surgindo por falta de informação do empregador, não é verdade? Exatamente. É bom que isso fique bem claro, Herberto, para que não haja nenhum ruído de entendimento. O compliance, ele é pensado principalmente para o empresário que já age em conformidade com a lei, já paga suas contas em dia, de boa fé, mas que por um motivo de desconhecimento ele faz isso de uma maneira errada. E aí podem surgir os chamados passivos trabalhistas silenciosos. Como é que funciona isso? Por exemplo, voltando à questão da contratação, até para fazer uma contratação, eu abrir uma possibilidade de emprego numa empresa, eu tenho que fazer isso da maneira mais adequada possível, que seria, por exemplo, discriminando exatamente quais são as funções, as atribuições daquele cargo. Por quê? Porque mais à frente, eu vou evitar uma demanda por acúmulo de função, uma demanda por desvio de função, o que a gente chama de um passivo trabalhista silencioso. Por que é silencioso? Porque o empregado vai trabalhar vários meses em desvio ou em acúmulo de função, por exemplo, e daqui a 1 ano, 2 anos, ele pode reclamar, fazer uma reclamação trabalhista de todo aquele período retroativo. Isso ocorre com bastante frequência nas empresas. E que ocorre com bastante frequência. Por exemplo, outro cuidado que tem que se ter na contratação, quais os exames que eu posso pedir? Eu posso pedir uma certidão de antecedentes criminais? Toxicológico. Um exame toxicológico. Isso vai poder ensejar dano moral? Isso vai depender muito da função e muito do caso a caso. Uma outra questão que eu gostaria que o senhor abordasse é sobre a compensação da jornada de trabalho, né? Porque muitas vezes essa compensação é feita e o empregador acaba tendo que pagar hora extra, né? Como deve ser feito isso? Exatamente. A reforma trabalhista, inclusive, ela traz
uma alteração significativa nesse ponto. Hoje, como é que funciona? No mesmo mês, eu posso fazer a compensação de jornada sem ter um acordo escrito. Eu posso fazer isso tacitamente com o meu trabalhador. Até 6 meses, eu posso fazer isso por um acordo escrito individual, não precisa de convenção coletiva. Certo. E essa compensação de jornada, ela é muito interessante no dia a dia da empresa, porque ela evita do empresário pagar hora extra. Ou seja, um trabalhador que ele, numa semana, por exemplo, ele acaba trabalhando 1 hora, 2 horas além da jornada dele, na semana seguinte ou no mês seguinte, a depender do regime de compensação, eu posso fazer com que ele trabalhe menos, amoldando aí esse trabalho maior ou menor às necessidades da minha empresa, e eu evito de pagar hora extra. Mas isso tem que ser feito da maneira correta. Não é porque houve uma reforma trabalhista que dá essa possibilidade que o empresário vai poder fazer de qualquer maneira e o empregado também aceitar de qualquer maneira. Doutor Franco, a estruturação de um programa de compliance trabalhista requer o engajamento e a vontade, evidentemente, dos dirigentes da empresa, né? Para proporcionar uma organização completamente conforme tanto a legislação nacional quanto internacional. O senhor acredita que essa mentalidade está mudando? Sim, e a reforma trabalhista foi um reforço significativo para essa mudança de visão. Eu já tive a oportunidade de conversar com empresários, com contadores, e o que eu noto, Herbert, é que a partir dessa reforma eles estão mais interessados em conhecer, apesar do desconhecimento geral, mas estão mais interessados em conhecer. A princípio, pensando que deixaram de existir alguns direitos. E quando a gente começa a apresentar a real reforma, o que foi que aconteceu, eles realmente se preocupam agora com a questão da prevenção. É um passo muito importante e que a advocacia tem que estar atenta para isso. Falando em compliance, o senhor acredita que é importante que as empresas também criem, estabeleçam códigos de conduta e de ética de funcionários? Sim, inclusive uma das vertentes do compliance é fazer esse regimento das empresas, criar uma política de conformidade, que essa política esteja bem clara, escrita, acessível até para que ela possa ser cobrada, né? Então, eu gostaria que o senhor destacasse aí, já que estamos falando de compliance, como é que entra, qual o papel da advocacia consultiva e preventiva? Pronto. O advogado agora, ele tem que enveredar mais para a questão da prevenção. O que o empresário ele quer é uma segurança. Inclusive, a reforma trabalhista ela é toda nessa direção. Apesar de estar cá para nós tendo um efeito um pouco contrário por conta dessa própria insegurança gerada pelo legislativo, né? Mas a intenção principal é dar mais segurança jurídica aos empresários. E para isso, aos empresários e aos empregados também. A reforma trabalhista, apesar dessa visão maniqueísta de alguns colegas, advogados e juristas, de que ou é o bem ou é o mal, eu não vejo nesse ponto. Eu acho que tem um meio termo aí. Por exemplo, para o advogado houveram alterações processuais bastante relevantes. Mas voltando aqui à questão da prevenção. Surgiu, por exemplo, uma ferramenta muito interessante para a advocacia, e isso pode ter a ver com prevenção de demanda judicial, que é o acordo extrajudicial. Certo. Então, é um instituto muito relevante, muito importante e que a advocacia tem que saber trabalhar com isso. Como é que acontece hoje em dia? Como é que pode acontecer hoje em dia? Surge uma demanda trabalhista e eu posso, enquanto advogado do reclamante, entrar em contato com a empresa, enquanto advogada e o advogado dela, e nós fazermos uma composição e submeter isso apenas à homologação da justiça. Isso é uma prevenção trabalhista? Pode ser uma prevenção trabalhista. É o meio alternativo de solução de conflito. Uma prevenção trabalhista, mas uma prevenção de conflito judicial, certo? É um meio de prevenção de conflito judicial. O compliance, ele trabalha antes disso, na verdade. Ele faz uma política para que
o empregado e o empregador, eles ajam em conformidade a evitar, inclusive, passivos trabalhistas. Surgimento, né? Todo surgimento de passivos trabalhistas. Exatamente. Né? Doutor Franco, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Bom, Hervelt, esse tema de complexo trabalhista realmente vai estar bastante na mídia esses dias. A reforma trabalhista, no meu ponto de vista, ela não pode ser vista como o final da advocacia trabalhista, e sim como um motivo de reinvenção dessa advocacia. A atuação preventiva do advogado vai ser cada vez mais importante e fundamental para que a advocacia trabalhista se fortaleça e para que fortaleçam as relações de trabalho. O complexo trabalhista não é tirar direitos de trabalhadores, não é fazer uma interpretação apenas favorável para a empresa, mas criar uma cultura de um bom ambiente de trabalho, que a empresa, que os empregados fiquem naquela empresa porque são respeitados, porque tem um ambiente de trabalho sadio, e isso é esse o grande objetivo do compliance, que o nome da empresa seja forte. Excelente, obrigado. Ivelise Mar. Promoção e ampliação do direito à leitura. Esse é o objetivo da doação de 487 livros feitos pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, para a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do Ceará, SEJUS. As obras serão distribuídas para a Penitenciária Industrial Regional do Cariri e para o Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa. A ação é uma parceria do Ministério da Educação com o Conselho Nacional de Justiça, que distribuiu em todo o país 19.480 livros. As obras serão utilizadas para as aulas nas 2 unidades e também para o projeto Livro Aberto, que possibilita aos internos a remissão de pena por meio da leitura. Vamos agora conferir as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas aqui no Brasil. Acompanhe. Tribunal de Justiça do Ceará, inscrições até 6 de abril. Ministério Público do Espírito Santo, inscrições até 2 de abril. Polícia Civil do Espírito Santo, inscrições até 15 de maio. A gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook, no Instagram e também assista os programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.